Daí pessoal, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos ao canal ProGyro. Este é o primeiro vídeo de um grupo de 5 que eu vou gravar de revisão de alguns aspectos para a prova do Enem de 2017. Então esse primeiro vídeo vai tratar de trigonometria. Trigonometria, que é um assunto bastante extenso, né, com muitas informações. Tem a trigonometria no triângulo retângulo, trigonometria no triângulo qualquer, trigonometria no círculo. Depois aí a partir daí as funções trigonométricas, temos equações trigonométricas, identidades, inequações. Então a trigonometria é um assunto vasto. E aqui nesse vídeo eu vou procurar explorar aquilo que o Enem já cobrou nas provas anteriores e também aquilo que eu acho que esse ano também pode vir a ser contemplado de trigonometria na prova, ok? Então eu coloquei já alguns elementos nas lâminas e aquilo que for necessário eu vou complementando. Então vou iniciar com a trigonometria no triângulo retângulo, aquela trigonometria bem básica, né? Lembrando para ti que triângulo retângulo é aquele que apresenta o ângulo reto, por isso ele é um triângulo retângulo. No triângulo retângulo os lados recebem nomes especiais. Quem forma o ângulo reto é chamado cateto, então eu tenho aqui um cateto B e aqui eu tenho um outro cateto, o cateto C. E aquele lado que é maior, oposto ao ângulo reto, ou seja, que não monta, que não faz parte do ângulo reto, este lado é chamado de hipotenusa. Ok. Bom, e lembrando para ti também que no triângulo retângulo, a partir de catetos e hipotenusa, existe a relação, né, bem famosa, a relação de Pitágoras, onde se diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Cateto 1 mais cateto 2 aqui ao quadrado. Ok? Bom, e os aspectos trigonométricos? Bom, aí tem aqui, né, dentro da plaquinha, dizendo que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é a relação do cateto adjacente sobre a hipotenusa e tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então essas três relações é bastante importante que tu as conheças. E aí para lembrar tem aquela célebre frase, né, que diz que só o H caga toa. Só o H caga toa. E aí lembro para ti que esse S é o S de seno. Então seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Esse C aqui ele é o cosseno. Então é cateto adjacente sobre hipotenusa. E esse T aqui é a tangente. E aí é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Ok? Então só o H caga toa, ou como alguns preferem, só catoa. Aplicando isso nesse desenho, eu tenho que o seno do ângulo que já está marcado aqui, ó, desse ângulo alfa, o seno do ângulo alfa é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, em relação ao alfa, o cateto oposto é B e a hipotenusa é o A. O cosseno deste ângulo alfa, bom, o cosseno está aqui, ó, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente ao ângulo alfa é aquele cateto que está ao lado do ângulo alfa, é o C, e divide pela hipotenusa, que é o A. E a tangente do ângulo alfa é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Cateto oposto é o B e o cateto adjacente é o C. Isso porque eu escolhi trabalhar com este ângulo alfa aqui, ó. Mas se eu quisesse trabalhar com um outro ângulo, com o ângulo agudo beta, bom, para o ângulo beta, então eu tenho que seno do ângulo beta também é cateto oposto sobre e a hipotenusa. O cateto oposto a beta, olha aqui, ó, oposto é o C, e a hipotenusa continua sendo o lado A. Já cosseno do ângulo beta é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente a beta, olha só, o cateto que está do lado, está escorando o ângulo beta.
Então eu tenho aí o cateto adjacente B e a hipotenusa continua o A. Tangente do ângulo beta é cateto oposto, divide por cateto adjacente. Cateto oposto, como nós vimos, é o C e o adjacente é o B. Ok? Então aí tem as três relações trigonométricas dentro do triângulo retângulo. Aplicando isso em um exercício, que é justamente o exercício do Enem. Diz assim: as torres Puerta da Europa são duas torres inclinadas, uma contra a outra, construídas numa avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação das torres é de 15 graus com a vertical e elas têm cada uma altura de 114 metros. A altura é indicada na figura com o segmento AB. Essas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada e uma delas pode ser observada na imagem. Utilizando 0,26 como valor aproximado para a tangente de 15 graus e duas casas decimais nas operações, descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço equivalente a... Bom, aí tem aqui, né, menor que 100 metros quadrados, entre 100 e 300, entre 300 e 500, entre 500 e 700 ou maior do que 700 metros quadrados. Tá? Então ele quer a área da base do prédio. Né? Ele está me dizendo que isso aí é um prisma oblíquo de base quadrada. Então, se ele quer a área da base, ele quer a área do quadrado. Área do quadrado. Bom, a área do quadrado ela pode ser calculada através da diagonal ou através do lado. Nesse caso aqui, eu vou calcular a área do quadrado com a típica fórmula, né? A área do quadrado é igual a lado vezes lado ou lado ao quadrado. Então eu preciso do lado desse quadrado que forma a base, né? Lembrando para ti que isso é um prisma então oblíquo e a base aqui, ó, eu posso pegar aqui em cima, ó. Imagina só, aqui, ó. Deixa eu fazer de outra cor. Ó, imagina aqui embaixo, ó, eu teria essa base quadrada, mais ou menos uma coisa assim, ó. Ó, né? Isso aqui seria o quadrado que está no chão, né? E aqui uma coisa mais ou menos assim. Aqui em cima também tem, né? Lá no topo uma figura semelhante a essa, que são dois quadrados, portanto, embaixo e em cima. Eu vou destacar aqui no desenho o triângulo retângulo que eu vou utilizar para o procedimento resolutivo. Vou colocar isso numa outra lâmina aqui, ó. Olha só, então aqui eu já acrescentei o ângulo de 15 graus, né, que ele está me dizendo que o ângulo de 15 graus com a vertical, inclinação com a vertical. Então, a linha vertical está aqui, ó. Então, se eu tenho alguma coisa inclinada, essa coisa está inclinada aqui, o ângulo de inclinação é aqui, ó. Tá? Então, essa é a ideia. Então, inclinação em relação à vertical, não é em relação à horizontal. Então, o ângulo não vai ser posto aqui no chão, vai ser posto em relação à linha vertical. Então, aqui eu tenho o 15 graus, ok? Ele me diz que a altura é indicada pelo segmento AB e tem 114 metros. Então, aqui está a altura, já coloquei aqui 114 metros. E aí, aqui em cima é o X, que é o lado quadrado. Lembra, né, que esse prédio visto de cima, ele vai ter um quadrado como tampa lá em cima, né? E eu quero justamente a área desse quadrado aqui, que é a mesma que está no chão, né? Ele pergunta a área da base do prédio. Então, a área da base é a mesma que a área da tampa, lá da cabeça, né, do prédio. Bom, então já vou chamar então nesse quadrado aqui é x, aqui é x. Lembrando que a área da base, como eu te falei na outra lâmina, a área é a área de quadrado, que é lado vezes lado ou lado ao quadrado. Ou ainda eu posso dizer que a área desse quadrado é x vezes x ou x ao quadrado, já que eu chamei esse segmento aqui, né, de x, como eu tenho aqui no prédio também x. Vou destacar esse triângulo aí, ó. Aqui eu tenho x
Aqui está o ângulo reto. Aqui é o 114. E nesse ponto, nesse ângulo aqui, eu tenho a medida de 15 graus. Usando os raciocínios da lâmina lá inicial das relações trigonométricas, eu quero descobrir o x. Eu sempre inicio com aquilo que eu quero. Começo assim, ó, eu quero e eu tenho. Eu quero o x em relação ao ângulo dado de 15 graus, ele é cateto oposto. O que eu conheço é o 114 metros, e esse 114 metros, ele equivale também a um cateto, só que cateto adjacente. E aí a relação entre cateto oposto e adjacente, lá dentro do Sol H cagatoa, o que eu tenho? Que tangente é que relaciona cateto oposto com cateto adjacente. Então isso aqui é feito pela tangente. Então tangente do ângulo dado, que é 15 graus, é igual cateto oposto divide pelo cateto adjacente. Tangente de 15 graus ele me forneceu, tá aqui, ó, 0,26 é o valor aproximado de tangente de 15. 0,26 igual cateto oposto é x, cateto adjacente é 114. Esse 114 vai para lá multiplicando. Eu tenho que x é igual a 0,26 vezes 114, x igual. Eu vou fazer o cálculo aqui, ó, 114 vezes 26, 6 vezes 4, 24, vão 2, 6 vezes 1, 6 e 2, 8, 6 vezes 1, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2, 4, 16, 1, 7, 9, e aqui 2. Como é 0,26, eu tenho duas casas. Então aqui o x em duas casas, 29,64 metros. Como eu quero a área, né? Então eu quero x ao quadrado. Eu quero então 29,64 ao quadrado. Bom, e pensa comigo, ó, se fosse 30 ao quadrado dá 900. Como é 29,64, praticamente 30, então isso vai dar muito perto de 900. Então a tendência é que dê letra E maior do que 700. Para eu ter certeza disso, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a parte inteira, que é 29, e faço ao quadrado, 29 vezes 29, para eu ter uma ideia de quanto é isso. Fazendo essa operação, dá 841. Pô, e pensa comigo, se 29 ao quadrado já é 841, 29,664 vai dar mais do que 841, ou seja, vai dar muito mais do que 700 metros quadrados da alternativa E. Ok? Passando então adiante para uma outra lâmina. Ó, aqui eu tenho um outro exercício também de triângulo retângulo, e onde eu também posso aplicar o quero-tenho, né, relação trigonométrica no triângulo retângulo. Então pensa assim, ó. Deixa eu colocar numa outra lâmina o triângulo com mais evidência aí. Olha só. Deixa eu ler o problema antes. Deixa eu voltar aqui na lâmina. Aqui, ó. A figura a seguir é um corte vertical de uma peça usada em um certo tipo de máquina. Nele aparecem dois círculos com raios de 3 e 4 centímetros, um suporte vertical e um apoio horizontal. A partir das medidas indicadas na figura, conclui-se que a altura do suporte é D. Então aqui, né, eu tenho o suporte, ó, esse bastão aqui é o suporte. Aqui eu tenho um círculo de raio 3. Aqui um círculo de raio 4, e aqui eu tenho essa espécie de ligação entre os dois centros. Então isso aí estabelece a formação de um triângulo. E aí pergunta a altura do suporte. Então ele quer saber isso aqui, ó. Isso aqui é o valor pretendido. Como eu te falei, né, aqui existe a formação de um triângulo retângulo. Aqui está o ângulo já 30 graus. Eu vou destacar esse triângulo. Então aqui na próxima lâmina está aí o triângulo de destaque.
E aí, então, eu posso pensar que o valor que eu quero é esse aqui, ó. Isso aqui é aquilo que eu quero. Para iniciar, então, eu vou pensar nesse lado aqui, ó, do triângulo. Então, nesse lado do triângulo aí, eu tenho o cateto oposto. Vou chamar, então, esse aqui, tudo isso de x. Então, esse x, ele é cateto oposto. E o lado que eu conheço é o 24. Esse 24 é a hipotenusa do triângulo. E aí, cateto oposto com hipotenusa é feito através do seno. Então, o início seria assim: seno de 30 graus, cateto oposto, divide pela hipotenusa. Aí o seno de 30 graus é igual a 1/2, né? Vai buscar isso na tabela trigonométrica e tal, e continuaria o exercício. Bom, mas nesse caso eu não vou empenhar o procedimento resolutivo a partir dessa relação aqui de seno, embora eu possa aplicar. Eu vou fazer um outro tipo de abordagem nesse exercício. Quando o triângulo retângulo, quando o triângulo retângulo apresentar como um de seus ângulos 30 graus ou 60 graus, e aí eu te explico que se um ângulo é 30, o outro é 60, por exemplo, aqui é 30, então eu sei que aqui em cima é os 60 graus, o ângulo agudo, aqui sendo 90 graus. Então, se um é 60, o outro é 30, se um é 30, o outro é 60, quando esse triângulo, então, for retângulo e tiver um dos dois, e automaticamente, portanto, tem os dois, existem aí duas relações interessantes. Uma delas, que o cateto oposto a 30 graus, ele equivale a metade da hipotenusa. Hipotenusa dividido por 2. Isso sempre, então, sempre o cateto oposto a 30 é metade da hipotenusa. E esse cateto oposto a 30, ele é o cateto menor. E aí, o cateto maior, que, portanto, ele é oposto a 60 graus, o cateto maior, ele é igual ao cateto menor multiplicado pela raiz de 3, ok? Então, e aqui eu vou te explicar de novo, que o cateto menor, ele é oposto a 30. Claro, né? Se é oposto ao ângulo menor, ele é menor. Se ele é oposto ao ângulo maior, ele é maior. Então, nessa resolução, fica bem fácil. Ó. Por quê? Eu tenho esse cateto aqui, tudo isso, esse x todo aqui, ó, ele é oposto a 30, então ele é metade da hipotenusa. Então, esse x aqui é metade do 24, que é a hipotenusa. Logo, esse x aqui, não preciso fazer cálculo nenhum, eu sei que é 12. Aí, pensa comigo, se é 12, eu tenho que acrescentar no suporte aqui mais 3. Ó. Então, o suporte, que é o que eu quero descobrir, o suporte será 12 mais esse pedacinho aqui que mede 3. Então, 12 mais 3. Mas eu tenho que descontar esse outro segmento aqui em cima, que é o raio do ciclo maior. Por quê? Porque o suporte só vem até aqui, ó. Então, aqui em cima não tem suporte. Então, eu tenho que diminuir esse 4 aí. Então, 12 mais 3 menos o 4 lá em cima. Então, isso eu tenho 12 mais 3, 15. 15 menos 4, 11. Portanto, eu tenho aí um suporte de 11 centímetros na alternativa B. Ok? Indo adiante. Uma outra referência interessante que já apareceu no Enem por 2 vezes nas provas anteriores é a questão do intervalo de variação do seno e cosseno.
Então o seno e o cosseno, qualquer um deles, varia dentro do intervalo, varia no intervalo de menos 1 a 1. Isso devido ao ciclo trigonométrico ter raio 1. Então, se o ciclo trigonométrico tem raio 1, aqui no máximo é 1 para cosseno e aqui menos 1 para cosseno. Lembrando que o cosseno é o eixo horizontal. Então aqui eu tenho medida 1 e aqui eu tenho os cossenos sendo projetados atingindo o valor mínimo menos 1. Essa mesma observação se estabelece para o seno, que é representado no eixo, são demarcados no eixo vertical, sendo o ciclo trigonométrico de raio unitário, raio 1. Então essa medida aqui vale 1, então o seno atinge o máximo 1 aqui em 90 graus e atinge o valor mínimo aqui embaixo, menos 1, ó, quando a projeção for máxima em seno, aqui no 270 graus. Então realmente seno e cosseno eles variam nesses intervalos de menos 1, ou nesse intervalo de menos 1 até 1. Aplicando isso numa questão, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que sua disponibilidade nos mercados varejistas ora é escassa, com preços elevados, ora abundante, com preços mais baixos, o que ocorre no mês de produção máxima da safra. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P em reais do quilograma de um certo produto sazonal pode ser descrito pela função P de x igual 8 mais 5, que multiplica cosseno de πx menos π sobre 6, onde x representa o mês do ano, sendo x igual a 1 associado ao mês de janeiro, x igual a 2 ao mês de fevereiro e assim sucessivamente, até que x igual a 12 esteja associado ao mês de dezembro. Na safra, o mês de produção máxima desse produto é... Bom, aqui eu chamo a atenção primeiro sobre uma dificuldade que pode aparecer nesse exercício, que é a questão da letra P. Observa que a palavra preço começa com P e a palavra produção começa com P. E justamente são as duas variáveis envolvidas nessa questão. Então, quando eu coloco P de x aqui, ó, tem que ficar bem claro para mim o que representa esse P. Principalmente porque a pergunta que ele faz, ó, ele quer saber a produção máxima. Então, será que a produção máxima ela advém diretamente dessa função? Será que esse P aqui já se refere à produção? E aí eu te digo que não. Por quê? Porque ele cita aqui, ó, que a partir da série histórica observou-se que o preço P de um certo produto é descrito pela função. Então essa função aqui, ela é determinante, ou ela é a geradora do preço do produto. Então isso aqui é a função preço. E aí observa que a pergunta se refere ao mês de produção máxima. Então ele quer a produção máxima. Então essa função não dá direto a produção máxima, ela vai me dar o preço. Bom, aí pensa comigo, quando que eu tenho produção máxima de um produto sazonal, como ele explica aí no problema? A produção máxima se dá quando eu tenho o preço mínimo. Então, quando o preço está mais baixo, eu sei que naquela época eu tenho uma grande produção daquele produto, justamente porque o produto está com um preço bem baixo. Como essa função aqui ela estabelece preço, eu vou, através da função, determinar quando que eu tenho o preço mínimo. Então vou buscar aqui o preço mínimo na função, e aí esse preço mínimo vai gerar para mim a época da produção máxima. Então é isso que eu tenho que cuidar. Então, colocando a função preço P de x igual a 8 mais 5, que multiplica cosseno de πx menos π divididos por 6. Bom, o que vai acontecer? Como eu quero a produção, aliás, eu quero o preço mínimo, então eu tenho que utilizar aqui o valor mínimo em cosseno.
o valor mínimo, que é aqui, ó, menos 1. Então observa que se eu substituir tudo isso aqui, ó, por menos 1, eu tenho 5 vezes menos 1, eu terei então 8 vezes 5, que multiplica menos 1. E justamente isso vai me dar 5 vezes menos 1 dá menos 5, 8 menos 5, 3. Então esse 3 aqui, inclusive, ó, é o preço do produto, é o preço mínimo. Por quê? Porque eu utilizei o valor mínimo de cosseno, que é menos 1. Então, vou pensar que cosseno de πx menos π sobre 6, isso aí, ó, tem que ser igual a menos 1. Né? Porque eu vou substituir tudo isso aqui, ó, por menos 1 para atingir o preço mínimo. Bom, e aí cosseno de quem que é menos 1? Bom, o cosseno de 180 graus. O cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Vou mostrar rapidinho para ti aqui no ciclo trigonométrico. Ciclo trigonométrico, eixo seno, e aqui o eixo dos cossenos. Então, o cosseno igual a menos 1 vai ser a projeção desse segmento todo aqui atrás, ó, menos 1 para cosseno. E quem se posiciona aqui é os 180 graus. Como eu estou trabalhando em radianos, esses 180 graus, ele equivale a 1 π radianos. Sendo assim, eu construo a igualdade que πx menos π sobre 6, isso é igual a π. Por quê? Porque isso aqui, ó, tem que ser π. Porque quando isso for π radianos, cosseno de π é menos 1. Feita essa igualdade aí, eu posso dizer que πx menos π é igual, faz a falsa passagem desse 6 para lá, multiplicando. Então eu tenho aí 6π. Coloco aqui o π em evidência, ou então eu até posso jogar esse menos π para lá mais π. Acho que fica mais claro para ti, né? πx igual a 6π mais π. πx é igual a 7π. E aí x é igual a 7π divide por π. Cancela π com π. E aí eu tenho que x é igual a 7. Se o x é igual a 7, lembra, né? O x igual a 1 é janeiro, x igual a 2 é fevereiro e assim por diante. X igual a 7 é o mês de julho, alternativa D. Ok? Indo adiante. Trigonometria no triângulo qualquer. Bom, esse ainda não apareceu no Enem, mas eu estou com um pressentimento que esse ano aparece aí no Enem a lei dos senos ou lei dos cossenos. Por que isso? Porque são duas relações que de maneira muito fácil se consegue construir as questões do tipo que o Enem gosta, né, de manifestar nas suas provas, que são aquelas questões onde existe uma praça que tem uma certa área, né, onde tem um sítio que tem uma certa região, ou tem uma piscina. Então é bastante interessante ou bastante fácil de se construir uma questão trigonométrica com a lei dos senos ou cossenos numa situação mais prática, mais típica aí das provas do Enem. Então acredito que isso venha aparecer ou esteja, né, por vir aí nas próximas provas. Bom, então rapidamente aqui eu vou te mostrar o que é a lei dos senos, a lei dos cossenos nessa figura que eu já estabeleci. Então eu tenho aí um triângulo qualquer, né? A lei dos senos, a lei dos cossenos são leis que se utilizam em triângulos quaisquer. Então eu posso usar tanto no triângulo retângulo, quanto no triângulo equilátero, no triângulo que é mais torto, vamos dizer assim, mais feio, que aqueles triângulos que são mais aqueles obtusângulos, ou mesmo um acutângulo que tem um formato meio estranho, né? Enfim, serve para qualquer triângulo. Nós deixamos para usar a lei dos senos, lei dos cossenos, na prática, para triângulos que não sejam nem retângulos e nem equiláteros. Por quê? Porque no triângulo retângulo já temos aquelas relações trigonométricas que foram desenvolvidas nos slides anteriores, de seno, cosseno e tangente. São relações fáceis.
E no triângulo equilátero eu já tenho a fórmula específica do triângulo equilátero para a sua área e até para a sua altura. Então eu reservo, né, a lei dos senos, lei dos cossenos, principalmente para aqueles triângulos quaisquer, que nós podemos identificar como uns triângulos aqueles que são mais feios, são mais irregulares, né, são mais, vamos dizer assim, estranhos, ok? Bom, então o que diz a lei dos senos? A lei dos senos diz que se eu divido qualquer lado pelo seno do ângulo oposto a esse lado do triângulo, sempre resulta a mesma constante, resulta a mesma coisa. Ou seja, se eu escolho esse lado A, aqui, ó, e divido pelo seno do ângulo oposto, que é o ângulo oposto, é o ângulo A. Então, se eu faço a divisão do A pelo seno do ângulo oposto, seno do ângulo A, isso resulta um valor que é o mesmo da divisão do quociente do lado B pelo seno do ângulo oposto. Seno do ângulo oposto, seno do Bzão, desse ângulo aqui, ó. E o mesmo acontece, o mesmo valor constante também resulta da divisão do lado C, tá aqui, ó, lado C dessa medida aqui, ó, lado C, pelo seno do ângulo oposto, que é o seno do ângulo C. E isso, inclusive, isso é pouco explorado, mas resulta o dobro do raio do círculo circunscrito. Até vou usar raio aqui maiúsculo para caracterizar que esse raio é do círculo circunscrito ao triângulo. No caso aqui eu tenho o raio, ó, aqui está o R. Então essas relações, essas divisões aí resultam o dobro do raio, ou seja, resultam o diâmetro, ok? Bom, então isso é a lei dos senos. Lembra que a lei dos senos se dá pela constância no resultado da divisão de qualquer lado pelo seno do seu ângulo oposto. Lei dos cossenos. Lei dos cossenos é o seguinte: eu escolho um lado e isolo esse lado. Por exemplo, isolo o lado A. Então, isolo esse lado A ao quadrado. Ele é igual à soma dos quadrados dos outros dois. B quadrado mais C quadrado, como se fosse aqui o teorema de Pitágoras. E aí, menos 2 vezes o produto desses lados, B vezes C, aqui, ó, B vezes C sem quadrado, e vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado isolado. Como eu escolhi isolar o lado A, então isso será vezes o cosseno do ângulo A. Tá, mas se eu tivesse escolhido isolar o lado B, então se eu isolo o lado B, B ao quadrado, igual a soma dos quadrados dos outros dois, A ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes o produto deles, 2 vezes AC, e vezes o cosseno do ângulo oposto a B. Ó, o lado B aqui, ângulo oposto é B. Cosseno do ângulo B. Se eu isolar o lado C, C ao quadrado, então estou isolando esse lado aqui, ó. C ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, A ao quadrado mais B quadrado, menos 2 vezes o produto deles, AB, A vezes B, e vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado Czinho, que é o ângulo oposto ao Czinho, é o ângulo C. Então, a lei dos cossenos, ela trata do isolamento de um dos lados ao quadrado. Bom, mas aí vem a pergunta: como que eu sei qual lado que fica melhor isolado? Como que eu vou escolher o lado a ficar isolado? Bom, o lado que é isolado, ele sempre está oposto ao ângulo do exercício, ao ângulo referência ou ao ângulo dado. Às vezes esse ângulo referência é dado a sua medida conhecida, e ele coloca em graus ou em radianos, geralmente em graus,
ou às vezes esse ângulo é dado de forma desconhecida. Então ele coloca um alfa, ou coloca um beta, coloca um θ, mas é um ângulo referenciado dentro do triângulo qualquer. Então esse ângulo referenciado tu vai usar como base para isolar o lado oposto, da mesma forma. Ok? Eu tenho aí dois exemplos de aplicação dessas leis para encerrar esse vídeo, um de cada. Aí, primeiro exercício aí, ó, vou verificar a aplicação da lei dos senos ou cossenos. Tá? O navio navegando em linha reta passa sucessivamente pelos pontos ABC. O comandante, quando o navio está em A, observa o farol L e calcula o ângulo LAC 30 graus. Após navegar 4 milhas até B, verifica o ângulo LBC igual 75 graus. Quantas milhas separam o farol do ponto B? Bom, ele me deu aqui a figura, eu vou só comparar, eu vou verificar se todas as informações que tem no corpo da questão, se elas estão indicadas na figura. Então o navio passa pelos pontos ABC, então realmente o navio está indo em linha reta, o navio está indo nesse sentido. Vai passar por A, por B e por C. Ok. Aí diz que quando está em A, observa o farol e calcula o ângulo LAC em 30 graus. A letra do meio é A, é a letra principal. Está aqui, ó, 30 graus, o ângulo LAC. Fechou. Depois de navegar 4 milhas até B, verifica o ângulo LBC 75 graus. LBC, lembrando, o B é o principal que está no meio. Então está aqui, ó, BC, LBC, está aqui o ângulo, em B, que é a letra do meio, 75 graus. Fechou. A informação que ele suprimiu, que ele não colocou aqui na figura, é que ele navegou de A até B, ó, navegou 4 milhas até B. Então ele saiu de A, navegou até B 4 milhas. Então significa que esse pedaço aqui, ó, mede 4 milhas. Isso ele não me disse. E aí pergunta quantas milhas separam o farol do ponto B. Ó, aqui está o farol. Ó. O farol é como se fosse L de luz, né? Ponto iluminado. Então L de luz é o farol. Então o farol até o ponto B. E aí então o meu X está nesse segmento. Eu posso destacar esse triângulo aí. Olha só. Aqui está o meu 4. Aqui. E aqui. Aqui está o meu L. Aqui está o meu 30 graus. E aqui está o meu X. Bom, o que mais eu sei dessa figura? Bom, eu sei, por exemplo, que se aqui é 75 graus, eu tenho como definir esse ângulo do lado. Eles estão se avizinhando numa reta, lembra, né? Que numa reta, ó, aqui, eu tenho um ângulo de meia volta. Eu tenho um ângulo de 180 graus. Então, se aqui é 75, significa que esse ângulo que se avizinha aqui é igual a 105. Para fechar, 180. E aí, a partir desse raciocínio, eu também estabeleço a medida desse ângulo aqui, ó. Porque a soma dos ângulos internos do triângulo também fecham 180 graus. Então, se eu tenho 30 com 105, 145, aliás, 135, esse ângulo aqui em cima, ele tem que ser igual a 45. Então, esse ângulo aqui é 45 graus, que eu vou acrescentar na figura aqui, ó. Esse ângulo aqui é 45, já que esse ângulo para mim foi de 105. Bom, e aí? Como que eu posso calcular esse x? Bom, eu posso aqui, podia pensar a lei dos cossenos, se eu isolar esse x aqui ao quadrado, ó, mas eu não conheço os outros dois lados, eu só conheço aqui que é 4, ó. Não conheço os outros dois, então lei dos cossenos não seria uma boa. E lei dos senos? Bom, dos senos, eu sei aqui que é 4, eu sei que aqui é 4, e eu quero o x, e eu conheço esses ângulos. Então pensa comigo, eu posso aplicar a lei dos senos, inclusive lei dos senos, em geral, ela é aplicada quando eu conheço mais ângulos do que lados no triângulo qualquer.
mais ângulos do que lados. Geralmente eu conheço 2 ângulos, e eu vou botar uma flechinha aqui, ó, 3 ângulos, e conheço apenas um lado. Por que eu coloquei 2 ângulos e uma flechinha 3 ângulos? Porque se eu conheço 2, automaticamente eu conheço 3. Foi o que aconteceu aqui, ó. Eu conhecia este e este, automaticamente eu conheci o terceiro. Então, quando eu conheço 2 ângulos e um lado, ou ainda 3 ângulos e um lado, lei dos senos. Bom, então como que eu vou calcular? Vou pegar o lado que eu quero, que é o x, e vou dividir pelo seno do ângulo oposto. Seno de 30 graus. Isso é o mesmo que o lado que eu conheço, que é 4, divide pelo seno do ângulo oposto, seno de 45 graus. E aí é só substituir. X divide por seno de 30, que é 1/2. Lembra da tabela trigonométrica, né? Rapidinho aqui, ó. 30, 45, 60 graus, seno, cosseno, tangente. Seno, cosseno e tangente, todos eles são, aliás, seno e cosseno são todos sobre 2. Denominador 2 para seno e cosseno. Aqui uma sequência 1, 2, 3. Aqui ao contrário, 3, 2, 1. Aí vou botando a raiz, ó. Boto a raiz no 3, raiz do 2, raiz do 2, raiz do 3. Aqui também, ó, raiz do 1, raiz do 1. Mas eu lembro que raiz do 1 não é necessária, porque raiz de 1 é 1. Eu fico com esses valores para seno e cosseno. Tangente divide seno pelo cosseno. Raiz de 2 sobre 2 divide por raiz de 2 sobre 2 é 1. Raiz de 3 sobre 2 divide por 1/2. Corta esses dois aqui. Raiz de 3 sobre 1, que é a raiz de 3. 1/2 sobre raiz de 3 sobre 2. Fazendo a divisão. Corta 2, corta 2. 1 sobre raiz de 3. Que racionalizando é o mesmo que raiz de 3 sobre 3. Tá? Então, só para lembrar para ti rapidinho aqui, né, dessa tabela de arcos notáveis. Então, a partir dessa tabela de arcos notáveis, eu defini que aqui, ó, seno de 30, tá aqui, ó, 1/2. Isso é igual a 4, divide pelo seno de 45. Seno de 45 tá aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. Aí eu tenho, fazer bem, eu podia cortar já esse 2 aqui com esse 2, tá? Mas eu não vou fazer isso. Às vezes o aluno fica com medo de fazer esse procedimento, então eu vou fazer normal, ó. X que multiplica a raiz de 2 sobre 2, multipliquei cruzado, igual a 4 que multiplica 1/2. Então aqui eu tenho x raiz de 2 sobre 2, igual aqui, ó, 4 divide por 2 dá 2. Esse 2 vai para lá multiplicando na falsa passagem. X raiz de 2 é igual a 4, né? Esse 2 foi multiplicando 2 vezes 2, 4. E aí x é igual a 4 divide por raiz de 2. Racionalizo multiplicando por raiz de 2 para eliminar o denominador com raiz. Isso resulta para mim 4 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Divide. Resposta final. 2 raiz de 2 milhas. E aí eu tenho isso na alternativa E. Ok? Para encerrar o vídeo, mais um exemplo. Possivelmente lei dos cossenos, né? Já fiz um lei dos senos, possivelmente lei dos cossenos. A caminhada é uma das atividades físicas que, quando realizada com frequência, torna-se eficaz na prevenção de doenças crônicas e na melhoria da qualidade de vida. Para a prática de uma caminhada, uma pessoa sai do ponto A, passa pelos pontos B e C e retorna ao ponto A, conforme o trajeto indicado na figura. Dado raiz de 3 é 1,7, quantos quilômetros ela terá caminhado se percorrer todo o trajeto? Então a pessoa sai do A, dá a volta completa e chega novamente a esse ponto A. Então significa que esse trajeto ele é igual a 1 quilômetro
mais esse pedaço aqui que eu não sei, eu vou chamar de x, e mais esse outro 0,8 km. Portanto, esse trajeto ele é dado por 1,8 km mais x. Uma coisa interessante que eu observo é que esse x aqui, como ele está oposto ao ângulo maior, que é 150, né? Aqui eu tenho um ângulo agudo, é menor que 150, aqui um ângulo agudo menor que 150. Então esse x aqui é o lado maior. Se ele é o lado maior, ele tem que ser maior que 1. Se esse x é maior que 1, então aqui ó, é mais do que 1, então vai ter que ser 1,8 com mais do que 1. Se fosse 1,8 mais 1, daria 2,8. Mas como é mais do que 1, tem que dar mais do que 2,8. Então 2,29 nem pensar, 2,33 nem pensar. Então só observando a figura, observando que esse x tem que ser maior que 1, eu já consigo eliminar aí letra A e letra B. Então uma situação crítica de desespero, de tivesse que fazer aí uma escolha aleatória da alternativa, né, o famoso chute, eu teria que eliminar pelo menos A e B. Não chutaria nessas duas, com um raciocínio bem simples, observando que esse x ele é superior à medida 1, portanto, o perímetro, né, o trajeto é superior a 2,8. Ok? Bom, mas aí fazendo então o cálculo para definir o valor exato, ou pelo menos um valor aproximado aí do x. Observa que eu só tenho um ângulo agora, eu não tenho como definir nem esse, eu só tenho um ângulo, e tenho dois lados. E é um triângulo qualquer, é um triângulo, vamos dizer assim, estranho, né? Um triângulo com um ângulo de 150. Então é a situação típica de lei dos cossenos. A lei dos cossenos, em geral, se aplica quando? Quando eu conheço mais lados do que ângulos. É o que está acontecendo aqui. Eu conheço dois lados e um ângulo, num triângulo estranho. Inclusive, esse ângulo que eu conheço, o ângulo, geralmente está entre os lados. É a famosa situação lado, ângulo do meio e lado, né? O famoso LAU. Lado, ângulo, lado. É o que está acontecendo aqui. Lado, ângulo do meio, lado. Então, situação típica para a lei dos cossenos. Bom, aí eu isolo o lado que fica contrário, que fica oposto ao ângulo referência. O ângulo referência é 150, né? Tá bem fácil de identificar. Situação típica aí. Então, isolo x ao quadrado igual a soma dos quadrados dos outros dois, 0,8 ao quadrado mais 1 ao quadrado, menos duas vezes o produto deles, 2 vezes 0,8 vezes o 1, e vezes o cosseno do ângulo entre eles, cosseno de 150 graus. X ao quadrado igual 0,8 ao quadrado é 0,64, mais 1 ao quadrado que é 1. Aqui eu não vou multiplicar, vou deixar indicado. 2 vezes 0,8 vezes 1, por quê? Porque geralmente acontece uma simplificação com esse 2. Então não vou multiplicar por enquanto. E aí eu tenho que perceber que esse cosseno de 150 aqui, ele deve ser reduzido ao primeiro quadrante para fazer o cálculo, né? Cosseno de 150, ele equivale ao cosseno de 30. Só tem que verificar aí o sinal. Lembra da regrinha? Ó. Aqui é 360, aqui é 180, para redução ao primeiro quadrante. Como 150 está mais próximo do 180, eu vou usar o 180 como parâmetro, faço a diferença do 150 com 180 e essa diferença é 30 graus. Por isso que é cosseno de 30. E aí eu escolho o sinal. Como é cosseno de 150 e 150 está no segundo quadrante, olha só aqui o desenho rápido. O 150 ele está por aqui, ó. Ele está com uma diferença de 30 graus aqui. E é justamente por isso que ele é referenciado a 30 graus no primeiro quadrante.
Então o 150 ele está nessa posição aqui, ó. Então vai ter uma projeção de cosseno na parte negativa. Então por isso que o cosseno de 150 ele é negativo, portanto ele equivale a menos cosseno de 30. Então isso aqui, ó, é menos cosseno de 30. E aí o cosseno de 30, no slide anterior a gente viu, posso até voltar ali, ó. Cosseno de 30, tá aqui, ó. Cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. Então aqui eu venho e faço, ó, cosseno de 30, isso aqui equivale a raiz de 3 sobre 2. Então é menos raiz de 3 sobre 2. Então substituindo aqui, vezes menos raiz de 3 sobre 2. Aí aquilo que eu te falei, geralmente existe uma simplificação desse 2 com esse 2. E aí vou executar. X ao quadrado igual 0,64 mais 1 é 1,64. Aqui, ó, menos vezes menos, tem que cuidar isso, né? Eu simplifico 2, mas aqui continua menos. E aqui é menos. E aí menos vezes menos dá mais. 0,8 vezes 1 dá 0,8 vezes raiz de 3. Vou fazer aqui do ladinho, ó. É 0,8 vezes 1 vezes raiz de 3. Aí raiz de 3 ele me deu que é 1,7. Então é 0,8 vezes 1,7. Aqui no rascunho. 1,7 vezes 0,8. 8 vezes 7, 56. 1, 5. 8 vezes 1, 8 e 5, 13. Uma casa, 13,6. Então isso vai dar 0,8. Ah, mas é 1,7, né? Aqui. Não é 17. Então são duas casas. Deixa eu desfazer aqui. São duas casas, isso vai me dar 1,36. Então aqui 1,36. E aí x ao quadrado é igual a 1,64 mais 1,36. Isso vai dar exatamente 3. Então o x é igual a raiz positiva de 3. Então o x é igual... Aí ele me deu, né? A raiz de 3 é 1,7. Então o x é igual a 1,7. Fechou. Ele podia ter posto isso na alternativa, né? E aí eu correria o risco de marcar, porque sempre se calcula o x, parece que o exercício está pronto. Mas observa que o que ele quer é o trajeto, né? O contorno, é o perímetro do triângulo. Então esse perímetro aí, ó, que eu tinha estabelecido 1,8 mais x, é 1,8 mais 1,7. Isso vai me dar, aqui dá 15 vai 1, 3,5. Então são 3,5 quilômetros, alternativa D. Ok? Então era isso, nosso primeiro vídeo revisório aí sobre os conteúdos do Enem. Espero que tu tenha aproveitado e